Meu amigo e amiga, uma vitória nossa nesse ano de 2026 será algo muito maior do que uma simples vitória eleitoral, do que uma vitória política, do que uma vitória sobre visão econômica, visão administrativa do Estado, ou até mesmo uma visão de mundo. Isso porque nós estamos enfrentando uma luta civilizatória aqui no nosso país. Muitas pessoas não percebem exatamente o que significa aqui no nosso país, infelizmente, porque nós temos aqui um processo onde há um propósito de uma continuidade, de uma visão civilizada, uma visão humanista, uma visão social do Estado brasileiro, uma visão de solidariedade com as pessoas que mais precisam de algum tipo de apoio, uma visão de transformar o nosso país num país que seja uma potência econômica, que seja um país que equalize ou que distribua justiça social para todas as pessoas, enfim, contra uma visão individualista, uma visão reacionária, uma visão atrasada e, sobretudo, uma visão desumana que muitas pessoas estão tentando implementar aqui no nosso país, com o apoio das pessoas, ou de muitas pessoas que não percebem o que está em jogo no Brasil. Para eu tentar me explicar um pouco melhor do que eu estou querendo dizer, e da emoção que nós sentiremos numa vitória lá na frente, basta você perceber o que você já sentiu em algum momento em que você conseguiu evitar algum dano a alguém, a alguma pessoa, algum grupo, enfim. Como é que você se sente depois de ter dado conselho para uma pessoa e perceber que essa pessoa evitou um dano? Como é que você sente uma satisfação de você ter ajudado isso? Ou você ter intercedido de alguma maneira para evitar um acidente, para evitar algum dano a uma criança, a um idoso, um vizinho, sei lá, você evitar um roubo, você evitar um crime com alguma providência que você tomou, como é que você se sente depois? Ou evitar de alguém escapar de algum tipo de desastre. É exatamente esse o tipo de emoção que nós sentiremos depois do processo eleitoral desse ano de 2026. Muitas criaturas estão ainda aqui no nosso país com apoio de grupos internacionais tentando perverter o rumo da história. Eles estão querendo jogar o nosso país no abismo, porque jogando o nosso país no abismo, isso facilitará a vida de muitas pessoas e de muitos grupos que exploram o povo brasileiro, exploram a nossa nação. Eu vou trazer para vocês aqui cenas muito interessantes e alguns personagens aí que a gente vai ter que dar apelido para essas criaturas, né? Porque além do jeguinho lustroso, hoje eu vou trazer aqui para vocês o jumento empolado. Aquele que gosta de falar de uma forma muito empolada para dar algum tipo de verniz à insanidade, à incivilidade aqui no nosso país. Pois bem, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você venha para cá para o nosso portal e ajude a gente cada vez mais a chegar a mais pessoas como você, dando o seu joinha, mandando o seu comentário, enfim, compartilhando os nossos vídeos, porque são formas de você ajudar a despertar também mentes e corações, tá bom? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E no primeiro comentário aqui do nosso portal, sempre tem links muito importantes para você se inscrever, você ajudar a gente a chegar a mais pessoas e ter uma participação concreta nesse processo político aqui no nosso país, tá bom? Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje tem coisas muito interessantes aqui, né? Começando com a agenda do presidente Lula. Gente, o que o Lula... Ele está viajando hoje para o Rio de Janeiro e a agenda é basicamente ligada à questão da saúde. O que o Lula está fazendo na área de saúde, o que o governo federal está fazendo, é um negócio incomensurável. Não tem nível de comparação, porque na época do Bolsonaro, o que nós tivemos aqui foi o volume de cadáveres muito grandes. A destruição da saúde. O que morreu de médico, o que morreu de enfermeiro, o que morreu de profissional de saúde, combatendo a pandemia aqui no nosso país, que deixou, por conta do comportamento desses genocidas, as enfermarias, os hospitais superlotados. Gente, é um negócio impressionante. Eu tenho buscado contato com o Ministério da Saúde para tentar fazer com que o ministro, o Padilha, que é um grande ministro, que ele crie um dia para homenagear todos os profissionais de saúde que deram a sua vida para tentar salvar vidas aqui no nosso país naquele período. Gente, e olha, e vocês podem me cobrar aqui, se eu chegar lá, junto com vocês, no Parlamento Brasileiro, todo dia que eu ocupar a tribuna eu vou perturbar, vou meter a lenha na Procuradoria-Geral da República, no senhor Paulo Gonet, para que ele faça aquilo que ele deveria ter feito e aquilo que o senhor Augusto Aras, aquele que protegeu esses criminosos todos, em relação à pandemia aqui no nosso país. Gente, isso não é um processo que aconteceu há 100 anos atrás, isso aconteceu agora. Todos nós perdemos pessoas. Isso não pode passar em brancas nuvens, não pode ser esquecido por conta do volume de insanidades que todos os dias a gente acaba
se ocupando em combater, né? Então, enfim, essa é uma questão. Mas aí o presidente Lula está no Rio de Janeiro hoje, visitando o hospital do Andaraí, centro de radioterapia, depois vai para a SBPC, para Progresso da Ciência, né? Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, visita ao UOM, né? O Hospital do Andaraí, e veículo do SAMU, enfim. Gente, é muita coisa, né? Contrastando com isso, a gente tem os criminosos. O senhor Tarcísio de Freitas, ele recebeu o Milei aqui no Brasil, ninguém falou muito disso, né? Numa extra agenda. Porque o Milei sendo chefe de Estado, ele indo para outro país, ele tem que comunicar o Itamaraty, comunicar as autoridades brasileiras. Ele veio quase como clandestino, gastando dinheiro público lá dos argentinos. Está sendo questionado por isso, inclusive. E o senhor Tarcísio foi dar homenagem, medalha para o Milei. Por conta de quê, senhor Tarcísio? O que o Milei fez para o Estado de São Paulo? O que o Milei fez para a democracia no Estado de São Paulo? O que ele fez por direitos humanos no Estado de São Paulo? O que ele representou nesse período, alguma coisa de positivo para o povo de São Paulo? Então, isso foi uma patifaria, uma bajulação ideológica e gastou dinheiro público, né, seu Tarcísio? O senhor gastou dinheiro público para essa patifaria. E o que o senhor falou depois do Milei ter vindo aqui no Brasil e ter agredido as instituições do nosso país? O presidente da República, o Poder Judiciário do nosso país, o que o senhor comentou? Então o senhor coadunou com esse criminoso que veio aqui no nosso país falar o que fez, o que falou, né? Gente, olha só, uma coisa, eu, na condição de jornalista, emiti essas opiniões. Agora, os estados, as instituições, eles têm que ter respeito institucional às relações diplomáticas. O Milei não pode vir aqui falar essas coisas, assim como o Lula também não pode ir, e o Lula não fez isso. Está tendo uma falsa equivalência que os jornais estão apresentando, que é uma coisa infame. Ontem, no Jornal Nacional, eles pensaram, olha só que coisa maldosa, né? Uma frase que o ministro da Economia, o Duriguinho, deu de uma rádio no interior aqui do Brasil, quando ele chamou o Milei de palhaço. Eles colocaram um áudio, mas eles não colocaram o áudio dos inúmeros ataques que o Milei fez ao presidente da República. Gente, ele chamou o Lula de ladrão, de lixo, socialista, falou um monte de coisa ali para dizer o mínimo. Atacou o Poder Judiciário, atacou a economia do nosso país, atacou a filosofia econômica do nosso país, a filosofia econômica social do nosso país. Gente, e aí o jornal o Globo hoje faz esse editorial aqui, acho que deu para vocês pegarem. Milei não deveria se miscuir na política brasileira. Investidas de Lula na Argentina não justificam tom belicoso e xingamentos em discurso de apoio a Flávio. Olha só, o Lula não foi atacar instituição nenhuma lá na Argentina. Ele não fez absolutamente nada. Ele não se meteu. O Lula tem dimensão do que representa ser um chefe de Estado. Então, quando o Globo e muita gente está colocando numa mesma equivalência o fato do Lula ter visitado a Cristina Kirchner lá na Argentina, enfim, ele não atacou o Poder Judiciário, ele fez parte de uma campanha, como a campanha política, como no mundo inteiro se tem quando algum líder sofre algum tipo de prisão, algum tipo de injustiça, algum tipo de ato político, enfim. Isso é da regra do jogo. Mas daí a dizer que há uma equivalência entre o que o Lula fez e que o Milei fez e continua a fazer, né? Porque ele continua atacando, né? Aí não dá, né, gente? É você despolitizar, você descaracterizar a dimensão do que representa ser um chefe de Estado. O Tarcísio colocou no Twitter dele antes, né? Hoje, no Palácio dos Bandeirantes, recebi o presidente da Argentina, Milei, para uma conversa sobre oportunidades de desenvolvimento e fortalecimento das relações entre São Paulo e Argentina. São Paulo não tem relações diplomáticas com a Argentina, senhor Tarcísio de Freitas. As relações passam pelo Estado brasileiro. Vocês vejam a pequenez mental, a pequenez política desses traidores da pátria. E não tem como a gente falar diferente, né? Agora isso vai sendo normalizado. Os números são inegáveis. Queda acentuada da inflação, crescimento econômico, superávit primário, redução do risco nacional e aumento dos fluxos de capital. Gente, que patifaria desse Tarcísio de Freitas, né? Pervertendo números que os argentinos apresentam de forma diferente. Bom, vamos seguir aqui, que tem muita coisa hoje aqui, né? O canal do Emanuel Rodrigues, eu acho muito interessante, da Argentina, né? Ele faz aqui um comentário inicial aqui do que
do que representa o Milei para eles nesse momento. Vamos ver se dá para pegar aqui. En Fala, Brasil, mano. el término otario se usa para Ele referirse está dizendo, no Brasil, a expressão otário, né, se usa para usar. a una persona tonta, boba, boluda. En México se usa pendejo. En España, gilipollas. En Colombia, huevón. En Argentina le decimos Javier Gerardo Milei. Então é isso. Em vários países, para quando você quer classificar alguém como abjeto, só usando essas expressões todas. Na Argentina, Milei. O canal do Guido Angostinelli, ele transmitiu o seguinte aqui, um debate que teve na TV argentina sobre isso aí. E eles apresentam números. De lo que implica nuestro vínculo, nuestra relación con Brasil, está Guido Agostinelli también con la comparativa, ¿no? Entre un gobierno y otro. Guido. Sí, así es, Juan. ¿Por qué no habló de números Milei cuando fue a hacer la crítica ahí a Brasil, los insultos? ¿Por qué tiene que insultar y por qué no habla de los datos? Porque los datos, desde que Olha, o Milei, ao invés de ficar agredindo, por que ele não apresentou dados, né? Porque ele não tem o que apresentar, né? asume Milei, que recordemos que es diciembre del 2023, versus cuando asume Lula, que es enero del 2023, los datos son bien diversos y nos muestran dos modelos completamente distintos de país. Gente, para resumir, tá? Eles apresentam aqui mostrando que no mesmo período que Milei assume e que Lula assume, o que aconteceu com a Argentina e o que aconteceu com o Brasil. E o Brasil ganha disparado em todos os indicadores econômicos e sociais, exceto que a Argentina apresentou um superávit, né? Apresentou um superávit aqui, que é o que interessa para esses caras aí que roubam os países. E no campo social, desastre absoluto. Investimentos estrangeiros, Brasil, Argentina. O Brasil ganha de goleada em todos os indicadores, exceto nesses microindicadores aí, que para o povo não representa absolutamente nada. Aliados de Flávio têm posições divergentes sobre os ganhos ou perdas de Milei na convenção do PL. Por quê? Porque quem já é convertido, o Milei fazer aquelas palhaçadas todas, isso para essa gente alienada, essa gente que está cretinizada, isso para eles foi maravilhoso. Mas para quem está tentando conseguir voto de pessoas independentes, isso pegou muito mal, porque a pessoa que tem um mínimo de cérebro, um mínimo de senso crítico, percebeu que isso foi uma coisa que ultrapassou qualquer nível, né? E aí o seguinte, a gente chega aqui depois do jeguinho lustroso, no jumento empolado. A criatura tem que transmitir para vocês, né, gente? Porque é importante a gente saber como essas criaturas operam e como é que será importante derrotá-los. Aí a criatura se apresenta com esse tipo de fala aqui. O brasileiro comum deveria estar com inveja do presidente argentino e até o final desse comentário você vai entender por quê. Todo felizão, né? O jumento lustroso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara, na fala dele, ele vai justificando, ele vai dizendo que é direito do Milei vir aqui no nosso país fazer o que ele fez, que isso está dentro de uma normalidade, que a nossa Constituição, olha de onde ele está tirando isso, que a nossa Constituição protege isso. A Constituição brasileira protege isso, seu jumento empolado, que um chefe de Estado vem aqui atingir as nossas instituições, a honra do presidente da República que foi eleito pelo povo brasileiro. Gente, olha só, deixa eu tirar a imagem da criatura aqui, antes de mais nada, né? Olha a visão de mundo que esses caras têm. O presidente argentino, quer gostemos dele ou não, ele foi eleito pelo povo argentino. Enfim, na democracia, quando você perde, enfim, você tem que aceitar o resultado. Então você passa a legitimar o exercício daquele mandato. No Brasil, nós temos o presidente Lula, que foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Portanto, os democratas do nosso país entendem que ele é o representante legítimo. Quando você ataca o presidente de uma nação, você está atacando a vontade popular, o sistema de um povo todo. Será que é muito difícil explicar isso para os jumentos, os jeguinhos lustrosos e os jumentos empolados? Porque o cara gosta de falar empolado, né? Para dar mais credibilidade. Aí fala coisas como essa aqui, ó. Vamos botar um pouquinho para frente para não deixar vocês muito irritados também, né? Vamos lá. Fala, empolado. De dizê-lo em voz alta, é ou não é pra gente ter inveja? Pera aí, só um minutinho aqui, só voltar aqui, porque esse pedaço aqui é importante. Mas já perdeu a coragem de dizê-lo em voz alta? É ou não é pra gente ter inveja de Javier Milei, que pode vir ao Brasil e falar o que pensa, como promete a nossa Constituição, mas sem o risco de ter a sua vida... A Constituição promete, né? A Constituição promessa, né? Promete. Arruinada, como ameaça o inquérito no STF. E para fechar num tom mais positivo, eu deixo vocês com o som da liberdade quando ela se expressa sem censura. El kirchnerismo
decir Aí ele la coloca as falas do Milei agredindo o Lula. Eu queria saber do senhor jumento empolado, se alguém entrar na sua casa e dizer assim, olha, seu pai é um vagabundo, a sua mãe é uma desclassificada, você aqui vive no meio de um lixo, o seu avô é um lixo careca. Se isso é um direito à liberdade de expressão, o senhor acharia isso normal? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O Milei entrou na nossa casa e fez esse tipo de ofensa. Como é que alguém ainda no mundo civilizado pode legitimar esse tipo de comportamento? Então vocês vejam, gente, como é que, através dessa empolação ou de um certo verniz jurídico, essas criaturas intoxicam uma parcela da sociedade brasileira, tentando transmitir para essas pessoas que a incivilidade é uma coisa natural a ser aceitada e ser respeitada, né? É por isso que a gente tem que combater essa gente, tem que derrotar todos eles de uma vez só, né, gente? Por isso nós estamos nessa jornada aqui. Gente, olha, no primeiro comentário ali tem a forma de você fortalecer ainda mais essa nossa caminhada, tá bom? Eu fico por aqui e, olha, vai ser uma comemoração como nunca, né, gente? E porque nós vamos merecer muito. Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.